Olá, gente querida! Hoje é dia 30 de junho, concluímos o mês de São João, São Pedro e Santo Antônio. A palavra de Deus de hoje é tão rica, nos ensina o que verdadeiramente é a liberdade. A pessoa na inteireza do seu ser, plenamente livre para viver não por meio de um espírito impuro, mas para viver por meio do Espírito Santíssimo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Mateus 8, de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vocês quiserem, podem ir ao texto paralelo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Mateus, nesse texto, não tem a riqueza de detalhes de Marcos, não tem a força e a beleza narrativa do Evangelho de Marcos, mas tem elementos muito característicos próprios de Mateus. Mateus é bastante econômico, elimina vários pequenos detalhes, mas fica com o essencial. Primeiro, ele começa dizendo que Jesus passou para a outra margem do lago. A outra margem do lago é a região da Decápole. Era uma região de cidades autônomas, de cultura grega, muito vinculada ao paganismo, ligada administrativamente diretamente ao Império Romano. Portanto, uma região pagã por excelência. No Evangelho de Mateus, Mateus fala de Gadarenos, região dos Gadarenos. Marcos diz região dos Gerazenos. Não importa, é bobagem. Somente coisas muito especializadas se preocupam de saber se eram os Gerazenos ou os Gadarenos. O importante é saber que era na região da Decápole, do outro lado, região pagã. No Evangelho de Mateus são 2 homens, no Evangelho de Marcos apenas 1. Eu já expliquei aqui no canal muitas vezes e agora repito. No Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito para cristãos provindos do judaísmo, para que o testemunho de alguém seja um testemunho aceitável, verdadeiro, fidedigno, é preciso que seja o testemunho de 2 homens adultos. É por isso que Mateus diz que eram 2 homens possuídos por um espírito impuro. No Evangelho de Marcos é apenas 1. Portanto, Mateus já está dizendo: estes que serão curados, libertados, exorcizados, eles se tornarão plenamente testemunhas do fato dessa cura, deste exorcismo. Mateus pinta o quadro da situação dos 2 homens com menos detalhes do que Marcos.
Contudo, diz o essencial: eles estão possuídos por um espírito impuro. Portanto, como disse, não vivem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é santíssimo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, nada mais é do que o Espírito de Jesus. Os cristãos, os discípulos e discípulas do Senhor, devem sempre pedir e suplicar a cada dia a renovação do dom do Espírito, recebido no dia do batismo, confirmado no sacramento da Crisma. Mas cotidianamente devemos pedir para viver da força desse Espírito de Jesus, que é o Espírito Santíssimo. Aqueles homens estão alienados, foram possuídos. Eles agora são comandados por um espírito mau, por um espírito de impureza. E eles vivem em meio aos túmulos, outro sinal grandioso de impureza, inclusive de impureza ritual. A região é pagã, eles estão possuídos pelos espíritos impuros, habitam em meio aos túmulos e são profundamente violentos. Mais adiante ainda se vai dizer que estes espíritos foram expulsos para uma manada de porcos e a manada de porcos se suicidou, se atirou mar adentro. E o mar, como vocês sabem, é, na Bíblia, um lugar com valência neutra ou negativa, porque o mar é o lugar dos monstros marinhos, das incógnitas, das coisas misteriosas e do maligno, morada de Leviatã. Pois bem, estes dois homens começam confrontando Jesus. Dizem os estudiosos que é uma técnica especial. O demônio, o espírito impuro, tenta de algum modo se apropriar da identidade daquele que é o taumaturgo ou o exorcista, aquele que exatamente vai expulsá-los. Então, em primeiro lugar, os espíritos impuros dizem: o que tens a ver conosco, filho de Deus? Teoricamente, eles conhecem a identidade de Jesus, mas não significa que eles creem. Eles querem de algum modo também ter posse e autoridade sobre o próprio Jesus. Lê do engano. Se enganam redondamente. Jesus conhece a malícia do coração deles. E eles mesmos, percebendo que já estão derrotados, eles de algum modo indicam o que deve acontecer. E dizem: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus dá uma pequenina ordem: ide. E a manada se precipita monte abaixo para dentro do mar. Aqueles que cuidavam dos porcos comunicam na cidade aquilo que aconteceu. Ao invés dos habitantes da cidade se solidarizarem com os dois homens que agora estão libertados em plena consciência, sadios, purificados por Jesus, não, ao contrário. Eles estão preocupados com o prejuízo econômico. O dinheiro, a famosa lei do mercado, às vezes é mais importante do que a vida dos filhos de Deus. Quantas vezes a economia grita mais alto e nem sempre aquilo que diz a economia, aquilo que dizem as bolsas de valores cuida, nem sempre elas cuidam da vida. Aliás, na grande maioria dos casos, é morte certa. É desastre para os mais pobres, os deserdados, os invisíveis, aqueles que foram vítimas e são vítimas cotidianamente da indiferença. Como diz o Papa Francisco, tem acontecido a globalização da indiferença. Os habitantes da cidade foram tocados por essa mosca da globalização da indiferença. Eles não se alegram pelos os dois compatriotas que foram libertados. Eles ficam irados, atormentados e sofridos por causa dos porcos que morreram no mar. Meus queridos, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo quer nos falar desta liberdade absoluta que provém do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Jesus que deve conduzir a nossa vida e nos habitar
nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Quando outro espírito, diferente do Espírito de Jesus, toma conta da nossa cabeça, da nossa mentalidade, da nossa ação, do nosso comportamento, nós nos alienamos e somos escravizados por essa mentalidade que não provém do Evangelho, que não provém do Espírito de Jesus. Peçamos então no dia de hoje, na nossa oração, para sempre termos o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Essa mentalidade nova que provém das bem-aventuranças, que provém dos grandes valores do Evangelho. E sempre buscamos cooperar para que todos os irmãos e irmãs de nossas comunidades tenham vida plena, vida abundante, e não sejam pessoas alienadas, prisioneiras desse espírito do mal, do espírito do pecado, do espírito que destrói. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.